Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 18 de março de 2016, 17 horas. Diz a Bíblia: melhor prato de hortaliças com amor do que boi cevado e rancor no coração. Provérbios 15, versículo 17. O próprio alimento se torna benéfico ou até prejudicial quando nos encontramos em guerra ou em paz. Conforme estiver o nosso ânimo, será o resultado do alimento em nosso corpo. Porque tudo funciona sintonizado com as disposições belicosas ou pacíficas, agitadas ou tranquilas. Cuidando da imagem e do som, contamos com a presença bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, permanecemos tranquilos. O tema de hoje será surpresas do amor pelo avesso. Quando declaramos amar alguém, o envolvimento cria laços profundos e compromissos que transcendem a esfera física. O espiritual deve ser primeiro alicerce das relações humanas. Quando o sexo se adianta e assume o posto principal, a relação estará em perigo. Ninguém nega que a sexualidade desempenha papel importante, importantíssimo. Aquele que insiste em colocar o sexo na ponta da escala de valores, porém, vai se decepcionar, perdido em expectativas frustradas. Sexo jamais faltou para o rei Salomão. Ele que convivia com 1000 fêmeas à sua disposição, vejam só, 1000 fêmeas. A Bíblia diz que Salomão convivia com 1000 mulheres. No entanto, o desabafo de Salomão não mostrou entusiasmo. Entre 1000 homens encontrei um. Entre 1000 mulheres não encontrei nenhuma. Eclesiastes 7, versículo 28. Isto é o máximo em termo de decepção, mostrando esta realidade que eu estou expondo. O amor separado do espírito se torna capenga, às avessas, dependente dos caprichos da luxúria. É tão vazio de calor humano que, como dizem comadres e compadres, se encontra vizinho até do ódio. Amor pode se tornar ódio num segundo, afirma o João dos Anzóis, do alto da sua sabedoria. As fortes raízes do afeto, quando verdadeiramente se ama, se escondem nas profundezas. E elas contestam a tese do João dos Anzóis. Tudo aquilo que produz inquietação e desatinos representa amor às avessas. Amor ao contrário. O significado primitivo do amor tem sido modificado pela dramaturgia. Quando o parceiro mais forte domina o mais fraco, destruindo-lhe até legítimas inclinações místicas,
Isto é amor pelo avesso. Jeová reforçou a inteligência de Salomão, facilitando-lhe a percepção de enigmas, ao ponto dele ser apontado como o homem mais sábio do mundo. Muita gente até hoje considera Salomão o homem mais sábio do mundo. Eu não. Mas continuemos. Suas 1000 mulheres lhes perverteram o coração, e pelas entrelinhas verificamos que o uso incorreto de sexualidade destruiu sua inteligência. Amor às avessas, portanto, é bomba relógio, prestes a explodir. Sansão perdeu a força física quando se entregou sem cautelas aos encantos traiçoeiros de Dalila. Basicamente, o amor, representando rendição incondicional, não deve ser encarado com displicência. Confundi-lo com a tomada da Bastilha acarretará aborrecimentos. Quem avança o sinal não ama. Quem ama é tranquilo e civilizado. Somente bárbaros executam abordagens prepotentes por desconhecer a maneira legítima de relacionamento. Eles se encontram perdidos em padrão primitivo de convivência. No momento em que o Homo sapiens supera inclinações possessivas, ocorre abrandamento do seu lado passional. Aquele troglodita recuperado está eufórico porque descobriu as belezas de dupla afinada executando uma melodia. Ele era doente e foi curado. Era revoltado contra tudo e todos e agora se alegra e canta. Como injeção de bom ânimo inoculada na corrente sanguínea, a descoberta do amor foi o remédio. Algumas casas de tratamento de doenças mentais já estão aderindo. Alguns terapeutas já receberam o ensinamento e começaram a receitar o amor como remédio principal. Carlos Celestino, meus amigos, foi encaminhado para uma casa correcional, como caso perdido. Ele fora flagrado furtando o dinheiro dos próprios pais. Abusava de palavreado repleto de blasfêmias. Era agressivo e violento. Por sorte, Carlos Celestino foi parar nas mãos do instrutor chamado Roberto Menescal, treinador da turma da pesada. Roberto Menescal nunca acreditou em pessoas incorrigíveis. Levou Carlos Celestino para um passeio. Naquele primeiro dia, de saída, Carlos Celestino começou a praguejar, extravasando torrente de injúrias, até mesmo contra Deus. Ele tinha uma língua, meus amigos, coisa terrível. Algumas pessoas podem gostar de palavras feias, disse Menescal para Carlos. Eu detesto esta forma de linguagem. Continuaremos o passeio, mas você terá
que escolher algo mais agradável para dizer. O menino ficou surpreso pelo tom da reprimenda. Durante toda a sua vida, seu destempero fora punido com rispidez, palavras duras e até castigos físicos. Nunca alguém o corrigira daquela forma elegante. Eu tenho botas de montar, disse Carlos, logo depois, para disfarçar o constrangimento e, ao mesmo tempo, para provocar Menescal. Hoje vou colocar as minhas botas na hora do jantar. Ele esperava uma proibição imediata, mas a resposta do treinador o surpreendeu. Está certo, respondeu Roberto Menescal, sem reparo algum. Eu já entendi, rematou Carlos Celestino. A primeira coisa que você vai fazer será esconder minhas botas, para que eu não quebre as regras da casa. Eu sei. Não costumamos esconder nada aqui em nosso chalé, especialmente para cumprimento de normas, respondeu Menescal. Nós temos outras formas de colocar a pessoa dentro do regulamento. Nada? Vocês não vão fazer nada se eu entrar com as botas todas enlameadas na sala? Então vocês não passam de idiotas e otários, disse o menino com agressividade. Talvez nós sejamos isto de que você nos acusa, respondeu Menescal. Mas o nosso procedimento é este, e não pretendemos mudar as regras. Roberto Menescal retirou do bolso as chaves do seu automóvel e as colocou nas mãos de Carlos Celestino, o malandro Carlos Celestino. Você teria condições de guardá-las? Perguntou. O meu bolso está furado, vejam só. Com essas atitudes, confiantes e de boa fé, Roberto Menescal foi aprofundando influência sobre aquele moço que era considerado incorrigível. E neste incorrigível, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Stefan, o nosso site já está na telinha e convidamos vocês para acessá-lo. Valerá a pena perder alguns minutos do seu tempo para se edificar através da interpretação do Evangelho. E não esqueçam as 46 palestras que estão lá no YouTube, dia e noite, à disposição dos nossos telespectadores. E voltaremos ao tema de hoje, surpresas do amor pelo avesso. Voltando àquele caso lá do Carlos Celestino, rapazinho violento e revoltado contra a vida, vamos rememorar o que aconteceu algum tempo depois. Quando a junta de avaliação se reuniu naquele semestre para verificar o progresso da turma, depararam algo inesperado. Carlos Celestino, em cuja ficha se escrevera a lápis caso perdido, foi agraciado com medalha de bom comportamento. Como dizia
o poeta Virgílio, da Roma antiga, o amor vence tudo. Omnia vincit amor. Até mesmo em casos de desregramentos sexuais profundos, o amor tem sido valioso como terapia. Pessoa de conduta promíscua, emocionalmente mutilada por ausência de afeto, tem conseguido recuperação. Clínica de São Francisco desenvolveu pesquisa e fez experiências em grande escala. O lema para intercâmbio entre profissionais da saúde e seus assistidos era um único: amor e respeito. Era a base de tudo, era o alicerce. Era essencial todo relacionamento se fundamentar nessas duas necessidades primordiais. Pacientes com quadros depressivos foram avaliados no âmbito das emoções e altas doses de afeto realizaram prodígios. Ao invés de comprimidos, o relacionamento humano. Todo ser tem necessidade, todo ser reclama consideração para manter a autoestima alta. Uma autoestima que possa elevar a pessoa diante dela mesma. Muita gente, meus amigos, diz que amar é coisa fácil. Nada existe tão simples, dizem estas pessoas. Lê do engano. Amar é ciência e arte, ainda não definida em parâmetros. Com todas as nossas perplexidades, caminhando em oceano de complicações, será difícil serenar incertezas. No meio de vozes contraditórias, nós misturamos as estações, sintonizamos uma e no fim fica aquela confusão. Alguém dirá que ama a esposa porque ela é bonita, talentosa e competente. Isso não é certeza de amor verdadeiro, meus caros. Amor legítimo pode não se encontrar nesta fórmula. É bem possível que se trate apenas de aprovação. Você pode estar dando nota 10 para a sua companheira, levado pela empolgação da personalidade dela. O amor não se alicerça em dotes, morais ou físicos. O amor invade os corações como cascata, e tais correntes são dificilmente represáveis. Será preciso engenho e arte para canalizar estas muitas águas. Resumindo numa simples frase, o amor não é fácil. Jesus diz, por exemplo, amai aos vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos maldizem. Num reformatório para crianças desajustadas, o diretor Harold Strong emitiu queixa contra o amor pelo avesso. Ele disse: diariamente somos obrigados a desfazer a miopia de certos pais que confundem amor com apaziguamento. Grande parte daqueles meninos tem sido comprada com a entrega de valores e coisas materiais
para evitar que tomem o tempo dos pais. Vejam só, evitar que tomem o tempo dos pais. O tempo dos pais é mais precioso do que olhar por aquelas crianças e dar-lhes uma finalidade para as suas vidas. É mais cômodo e fácil subornar do que perder minutos tentando corrigir o infrator. Os pais usam até moeda forte para manter os filhos comodamente distanciados. Somente após o nascimento de 3 meninas, Margarida Peçanha gerara o sonhado filho homem. Ela desde moça pensara num filho homem, era o seu grande sonho. E ela gerou 3 meninas para somente depois aparecer aquela criança do sexo masculino. Pelo advento tardio e também por ser um menino bonito, bem apresentável, Pedrinho se tornou o rei da casa. Contando sempre com a preferência do casal, ele foi somando imunidades para todas as peraltices. Coisas de criança desculpavam os pais. Quando Pedro esquecia as tarefas da escola, o pai o ajudava. Não me custa ajudar meu filho, explicava, sem entender que aquilo era uma transgressão. Ele estava incentivando a criança a ficar preguiçosa. Um dia, Pedrinho foi flagrado furtando a bolsa da mãe. Coitadinho, disse a vítima do furto, encarando uma das filhas, que censurava o irmão. Era mais fácil esquecer princípios éticos do que sangrar o coração do adorado caçula. E assim, levado pelo amor às avessas, Pedrinho se afundou nas mais variadas formas de ilícitos. Formado em universidade, alcançou a presidência do banco, que pertencia também à sua família. Não foi longe, porém, meus caros. Especulações desastrosas o levaram a falsificar a contabilidade do banco. Descobriram o desvio e ele foi responsabilizado e preso. Ninguém entende como isso pode ter acontecido, mas eu compreendo tudo, explicou a mãe, que teve um momento de lucidez e entendeu que a criação dele não fora correta. Pedro começou a resvalar ainda criança, quando me furtava, e eu sempre encobri as suas faltas. E o pai assumia as suas tarefas de escola para que ele não se desgastasse. E ninguém lhe fazia cobranças. Ele deduziu que viera ao mundo para levar vantagens. Pensou que as portas continuariam se abrindo, obedientes ao seu encanto pessoal. Tragicamente, meus amigos, o amor às avessas foi responsável por aquela tragédia. A alquimia poderosa às avessas transforma o melhor em péssimo. A consciência se afasta e deixa campo livre para que o lucro avilte o caráter. Aquele engenheiro brilhante economizou na compra do material e o prédio foi construído pela metade do preço. Olha que negócio fabuloso! Mas já apareceram rachaduras poucos meses depois. Mas a conta bancária do engenheiro, triplicou. Chegou às nuvens.
Aquele político que alardou amor pelo eleitorado agora compra votos com dinheiro ilícito oriundo de propinas. Que tipo de amor será este, misturado com falsidade e astúcia? Ora, meus caros, este é autêntico amor pelo avesso, que distribui migalhas para disfarçar desvios milionários. Se nos primeiros passos a autodisciplina não tivesse sido negligenciada, com certeza hoje o mau político dormiria suas noites longe de sobressaltos, porque ele não teria feito o que fez. Todas as vezes que alguém deteriora seus padrões de comportamento, na mesma proporção se transforma em pasto das piranhas do invisível. Seu quarto de dormir, meus caros, parece quartel de sombras, produzindo sustos, desassossego e pesadelos. Bem-aventurados os que resistem aos convites da estrada larga, mantendo seus amores e seus humores na faixa da normalidade. Estes serão felizes e dormirão suas noites em paz. E nesta paz, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Quando a Bíblia nos diz que Deus é amor, claro que nós devemos entender que todos os espíritos nascidos de suas mãos serão salvos. Seria o contrário, seria um absurdo, porque nenhum pai, imagine o pai das alturas, gostaria que um filho seu se perdesse. Não existirão exceções, porque muitas são as escolas planetárias e as lições somente serão suspensas depois de completo aprendizado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Jesus disse aos príncipes dos sacerdotes da religião do seu povo: as meretrizes e os publicanos entrarão antes de vós no reino dos céus. Isto nos ensina que o tempo de chegada é diferenciada. Uns demoram mais do que os outros. Por quê? Porque a capacidade de amar é que regula o crescimento espiritual. Na opinião de Jesus, as meretrizes entrariam antes que os principais sacerdotes. As palavras são duras, mas é o Cristo, é o nosso Jesus que disse essa expressão questionável, porque todo mundo fica arrepiado diante disso, mas foi Jesus quem disse. A subida é lenta e cheia de percalços, mas o pódio será alcançado por todos. Deus não tem pressa e não apressa ninguém. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema, surpresas do amor pelo avesso. Todo sacrifício reforça a autodisciplina. E autodisciplina é pedra de alicerce de toda a estrutura moral. Sem autodisciplina é difícil sobreviver neste mundo repleto de tentações. Convites para afrouxar as rédeas se repetem. Por que cultivarmos fidelidade se a vida longe dela poderá ser mais prazerosa e mais excitante? Não seria melhor o avesso do amor,
e o perfume de muitas flores, sem escravização, a mesmice do cotidiano? A pergunta fica no ar, bailando na consciência, qual pássaro prisioneiro se debatendo na gaiola. Enquanto o egoísmo prevalecer, oscilaremos indecisos diante da atração fatal do amor pelo avesso. Na esfera desalmada da impiedade, não conta o prejuízo da irmãzinha ou do irmão, do marido ou da mulher. O que se cogita mesmo é alcançar vantagens, é sentir prazer, o resto que se lixe. Certa vez, alguns fariseus rodearam o mestre para experimentá-lo. É lícito ao marido repudiar sua mulher? Perguntaram. E Jesus respondeu: não tendes lido o que o Criador os fez homem e mulher desde o princípio? Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus 19, versículos 3 e 5. Os fariseus insistiram. E por que Moisés ordenou a emissão de carta de divórcio? E o mestre explicou: por causa da dureza dos vossos corações, é que Moisés permitiu repudiasseis as vossas mulheres. Mateus 19, versículos 7 e 8. Dureza de coração obrigou trégua na execução da lei. O mestre, no entanto, fechou aquela torneira execrável, apontando o retorno inexorável de nossas ações perversas. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Cabe aqui a pergunta: alguém gostaria de ser repudiado pelo fato de estar envelhecendo? Todos os anos de recíproco amparo, jogados no cesto de lixo da rejeição? Se o amor é o grande sol, por que não semear amor para colher idêntico fruto? Não façais aos outros, se nos afigura a solução perfeita em todos os idiomas e em todos os códigos. A frase, no entanto, na frieza do vernáculo, pode suscitar dúvida. Não fazer o mal para não ser atingido por ele não será reação interesseira. O mesmo Evangelho nos responde, caríssimos. É o apóstolo Paulo falando: ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. 1 Coríntios 13, versículo 3. A fórmula é o amor. Tudo que se fizer, se não tiver amor, nada valerá. Aquele não fazer o mal não pode caminhar sozinho, não pode. Ele tem que ser completado pela dinâmica de enternecido afeto, mostrando o amor, acompanhando o procedimento. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem é dominado pela soberba. O amor não demanda vantagens. Está aí a resposta. 1 Coríntios 13, versículo 5. Onde o amor representar o lastro de nossos atos, ali não existirá engano. Exercitar amor, portanto, afastará todas as sombras possíveis e imagináveis.
É receita adequada para melhorar o relacionamento na família, na sociedade e nas igrejas. O apóstolo Paulo aponta o amor como o único sobrevivente depois do grande cataclisma da destruição do nosso ego personalista. Quando vier o que é perfeito, diz Paulo, todas as demais partes serão aniquiladas. 1 Coríntios 13, versículo 10. O que significam estas palavras de Paulo? O apóstolo Paulo fala de algo no futuro, quando vier o que é perfeito. Hoje, não entendemos. Hoje, nós duvidamos. Hoje, nós sentimos medo. Quando o amor chegar, porém, todas essas coisas negativas serão aniquiladas. Será um fogo no mato da descrença. Desta fogueira destruidora restará, porém, tão somente o amor. Esta é a explicação das palavras de Paulo. Sábio chinês, lá dos tempos de Confúcio, resolveu se recolher para descobrir o caminho perfeito para uma vida perfeita. Anos e anos, ele permaneceu enclausurado, sozinho, estudando a ciência da vida. Quando ele abriu os portões, meus amigos, mandarins aposentados, crianças, jovens, velhos, mulheres, gente de longe, todos vieram para conhecer a fórmula da eterna aventura. Afinal, todos queriam tomar conhecimento do caminho perfeito para uma vida perfeita. O velho filósofo abriu o volumoso livro, um livro enorme, que registrara todas as suas conclusões. Todos esperavam uma dissertação de horas e horas, uma dissertação exaustiva, mas aquele sábio dispensara todos os argumentos. Não havia muita coisa para dizer. No volumoso alfarrábio que o filósofo levara para o prolongado retiro, ele escrevera uma simples frase: o caminho perfeito para a vida perfeita é o amor. Fora desta grande verdade, esclareceu o sábio, todas as coisas do mundo tornaram-se vazias e incompreensíveis. Envolvido pela fragrância do amor, o universo aparece com todas as cores do arco-íris. Foi o que Jesus disse a Marta, no remanso de Betânia. Maria escolheu a parte boa, que não lhe será tirada. É notável a semelhança entre os ensinamentos de Jesus e a conclusão atingida por aquele sábio chinês. O filósofo, em anos de pesquisas, encontrara somente o amor em todos os escaninhos da vida. Jesus expressara a mesma verdade, usando palavras diferentes. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. Para a abordagem na próxima sexta-feira, 25 de março, estamos elaborando o seguinte tema: pecabilidade escancarou novo ciclo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje,
surpresas do amor pelo avesso. Algo que seja contrário da parte boa, escolhida por Maria, com certeza só pode ser algo mal, dirá alguém. Assim como o sábio chinês só encontrou amor na busca do caminho perfeito, o amor do Cristo era a parte boa, escolhida por Maria. E aqui nós acabamos desvendando o mistério. Será que todas as coisas são más e só o amor é bom? O Evangelho responde à pergunta, meus caros. Procurai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando procuramos o amor contido no reino de justiça de Deus, aquilo que nos chega é santificado pelo Pai eterno. As coisas do mundo se tornam coisas boas quando passam pelo amor da justiça que existe em Deus. Foi essa lição imperecível que Jesus registrou naquela modesta cozinha de Betânia. O trabalho realizado por Marta também nada tinha de mal. A atitude de Marta é que tirava do seu trabalho o caráter benéfico e sagrado. Pelo esquecimento do amor, ela se tornara rabugenta, dispersiva e exigente. Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas. Foram as recriminações do Mestre em Lucas 10, versículo 41. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária porque todas as demais se santificam por esta única coisa. Quem ama o trabalho, quem ama o próximo, quem ama a si mesmo e a Deus, não pode viver infeliz. Ninguém pode amar o Deus do mundo desprezando o mundo de Deus. É exatamente aqui neste mundo que nós encontraremos as ferramentas capazes de construir a nossa carruagem de fogo. Quando zelamos pelo nosso casebre ou aperfeiçoamos nossos dotes culinários, da mesma forma estaremos exercitando o amor a Deus. O cotidiano é oficina abençoada, forjando alicerces da nossa integridade. Quando alguém interage no seu mundo particular, procurando torná-lo mais belo, este alguém está amando a si mesmo e aos outros. Criar cenários para conforto de todos é exercício de amor. O Criador teve esta atitude quando construiu esse planeta repleto de coisas lindas. Cada pedaço deste mundo maravilhoso foi concebido e criado pela força do amor divino. O próprio Deus é amor, das palavras do Evangelho, como eu disse há pouco. Ele semeou o germe da vida e abençoou a terra, e a geração ocorreu, e houve abundância de fruto e alegria, se espalhou pelos filhos dos homens, abundância de alegria, abundância de paz. Até hoje continuamos extasiados, agradecidos por tantas dádivas. Aquele caminhão de mudanças parou na frente da casa tão somente para apreciar o trabalho. É preciso paciência para enfrentar o sol forte, disse o motorista. Quando faço esse trabalho, tenho vontade de fugir. É muito desgastante.
Desgastante ou não, a tarefa tem que ser feita, foi resposta de Dona Zulmira, ostentando um macacão manchado de tinta. O fato é que ninguém adquire experiência senão praticando. Nada é desgastante quando feito com alegria. Precisamos nos manter disponíveis como agentes de manutenção da beleza no canto em que nós vivemos. Goteira insistente, tinta de parede perdendo o brilho, motor da bomba elétrica sem funcionar. Reformas e consertos fazem parte do pacote que nos foi entregue. Cada um de nós tem o seu trabalho e esse trabalho tem que ser feito com honestidade. A autodisciplina será o enfrentamento de todos esses pequenos problemas. Ninguém poderá se intitular amoroso enquanto não interagir no embelezamento do mundo. Criar beleza e ordem é maneira de amar. Qual a energia que movimenta aquela mãe de 6 crianças ao redor de fogão de lenha, cozinhando todos os dias para aquela turminha faminta? Lavar pratos que deverão ser novamente lavados amanhã, depois de amanhã e sempre. O pai das crianças chega apressado e retira ervas daninhas da horta antes que chegue a noite. Ele sabe que vegetação daninha continuará crescendo amanhã e sempre. Ele sabe, porém, que todos os seres humanos são responsáveis pela beleza e pela luminosidade do lugar onde vivem. Foi o próprio Jesus quem disse: se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Repara, pois, que o que há de luz em ti não sejam trevas. Lucas 11, versículos 34 e 35. Imaginem, meus amigos, se você desistisse, se eu abandonasse o eito, se todos fugissem das tarefas, se o recanto que Deus nos emprestou caísse aos pedaços sem zelador, como terra de ninguém. Se os zeladores ungidos desistissem, afastando-se em longas filas, e as ervas malfazejas descobrissem os caminhos das portas dos casais, seria a culpa nossa. A beleza do mundo sofreria abalo pela nossa negligência. Seria o amor pelo avesso, formando apêndice de coisas feias. Que grandes trevas serão, foi o lamento repetido do Cristo. Urge realizarmos a tentação desse comodismo nefasto. Reagir a esta tentação é o certo. Por mais pequeninos que o mundo nos considere, nós somos elos de uma corrente de amor universal. Nós somos portadores do estandarte sagrado. Urge mantermos essas ligações abençoadas em boas condições para que não enferrujem e se rompam. Este trabalho é nosso como filhos de Deus em todos os estágios de evolução. O amor tem que ser mantido para que o mundo se torne melhor. Que o amor nos sustente, nos anime, nos cure e nos aperfeiçoe. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, sexta-feira, como já anunciamos, 25 de março de 2016, pecabilidade escancarou novo ciclo. Muito obrigado, meus caros.
pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, pela solidariedade de vocês. Muito obrigado. E que as bênçãos divinas se derramem sobre todos, todas as famílias. Saúde, paz, harmonia, mas acima de tudo, muito amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.